Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a este material de estudo e revisão. Hoje a gente vai mergulhar a fundo em um dos textos mais fascinantes e densos da psicanálise. As famosas notas de Sigmund Freud de 1911 sobre o caso Schreber. Para quem busca entender como funciona o mapa da nossa mente e os nossos mecanismos de defesa, esse é o momento. A jornada por esse caso icônico não mostra só o sofrimento de uma mente psicótica, mas acaba revelando as bases do funcionamento psíquico que todos nós, no fundo, compartilhamos. Bom, vamos direto ao ponto. A gente estruturou essa explicação de uma forma bem lógica para desconstruir o caso. Vamos passar pelo histórico clínico, entender o sistema delirante, analisar a curiosa figura de Deus que ele criou, entrar na interpretação psicanalítica, explorar o complexo paterno e, por fim, fechar com chave de ouro, destrinchando o mecanismo da paranoia. Começando pela primeira parte, o histórico clínico. O nosso protagonista aqui é o Daniel Paul Schreber. E olha, ele não era qualquer pessoa. O cara era um doutor em direito, um juiz alemão superestimado que chegou ao altíssimo cargo de presidente de uma corte de apelações. Ou seja, um intelecto brilhante e uma posição de muito respeito na sociedade. O que torna tudo isso um prato cheio, sem precedentes para a psicanálise, é que o próprio paciente documentou tudo. Ele escreveu memórias super detalhadas da própria doença. Foi justamente esse relato escrito que deu a matéria-prima para o Freud fazer essa análise teórica incrível. Analisando a cronologia da coisa toda, a gente percebe alguns colapsos distintos. O primeiro foi lá em 1884, uma crise bem pesada de hipocondria. Ele até se recuperou depois de ser tratado por um médico, o Dr. Flechsig. Mas o grande divisor de águas mesmo, o colapso mais severo, rolou em 1893. E um detalhe absolutamente crucial para os nossos estudos. Essa segunda crise, que começou com muita insônia e virou uma paranoia estruturada, foi desencadeada logo depois que Schreber foi nomeado para aquele alto cargo no judiciário. Imagina o peso e a responsabilidade esmagadora que caíram no colo dele. 10 anos depois, ele finalmente publicou o livro Memórias de um Doente dos Nervos, tentando provar na justiça que, apesar dos delírios, ele tinha a capacidade de gerir a própria vida. Agora, o que chama muita atenção é o antes e depois. O contraste na personalidade dele é brutal. Antes da doença, o Schreber era a personificação da moralidade do século XIX. Aquele juiz ascético, super rigoroso, com um autocontrole absurdo, especialmente na área sexual. Mas aí, depois que a psicose estoura, a coisa vira de cabeça para baixo. Ele começa a cultivar o que ele mesmo chamava de voluptuosidade e adotar atitudes e trejeitos tipicamente femininos, acreditando que isso era um dever imposto a ele. Essa inversão completa de identidade é o grande pulo do gato para a gente começar a desvendar a mente dele. Entrando no nosso segundo tópico, o sistema delirante. E aqui, pessoal, é fundamental manter aquela neutralidade clínica, sabe? Não vamos olhar para os delírios como simples loucura ou absurdos, mas sim como construções que têm uma lógica interna própria e servem como uma tentativa de defesa da mente. Prestem bem atenção nessa citação das memórias dele. Isso expõe o terror absoluto que o Schreber vivia no começo. Para ele, formou-se um delírio primário aterrorizante. A fantasia de que ele ia ser emasculado, transformado fisicamente em uma mulher e entregue ao seu primeiro médico, o Dr. Flechsig, para sofrer abusos. Essa ideia de emasculação foi a semente, um núcleo onde toda a paranoia começou a girar, criando aquele clássico delírio de perseguição, onde a figura de autoridade vira um abusador. Mas o delírio não parou por aí. A coisa foi tomando proporções épicas. No começo, o Schreber se sentia vítima de um crime obscuro que ele chamava de assassinato da alma, cometido pelo Flechsig. Com o tempo, a ideia inaceitável de ser transformado em mulher por um mero mortal ganhou uma nova roupagem. Ele começou a se convencer de que, na verdade, virar mulher era uma exigência da própria ordem das coisas. O objetivo não era mais sofrer abuso, mas sim ser fecundado por raios divinos. Tudo isso para que ele pudesse gerar uma nova raça humana e repovoar um mundo que ele achava que estava destruído. Ou seja, a perseguição virou uma grandiosa missão de salvação mundial. É aqui que a gente vê o poder incrível que a mente tem de reescrever uma história insuportável para tentar se curar. O delírio original era sexual, persecutório e, acima de tudo, humilhante. Para não enlouquecer de vez, a mente do Schreber elevou esse trauma para um nível cósmico. Aceitar a feminilidade não era mais uma derrota vergonhosa para outro homem, virou uma necessidade heróica ditada pelo próprio Deus. Foi assim que ele conseguiu encontrar um jeito de amenizar aquele conflito interno gigantesco, o que nos leva ao terceiro ponto da nossa revisão:
a figura de Deus. Porque para entender essa psicose, a gente precisa olhar de perto como o Schreber enxergava essa divindade. Já adianto que não é o Deus convencional que a gente conhece. O Deus que o Schreber construiu era, no mínimo, excêntrico. Ele achava que Deus era feito todinho de nervos infinitos que viravam raios criativos. Esse Deus ainda era dividido em duas partes, um Deus inferior e um superior, que viviam batendo cabeça e se atrapalhando. Mas a parte mais bizarra e que frustrava o Schreber profundamente era que esse Deus supostamente só sabia lidar com cadáveres. Ele não entendia nada de biologia humana ou de homens vivos. Por causa dessa ignorância divina, o Schreber acreditava que Deus exigia dele um estado constante de voluptuosidade para ficar satisfeito. Percebem a mistura louca de reverência absoluta com um certo deboche? E olha que sacada genial do Freud analisando essa citação. O Schreber reclamava de uns pássaros miraculados que ficavam atormentando ele com frases repetitivas e sem sentido. O Freud decodifica isso mostrando que essas características dos pássaros, tagarelice, falta de instrução, futilidade, eram exatamente o estereótipo preconceituoso que se tinha na época sobre moças jovens. O próprio Schreber admitiu que dava nomes de mulheres para essas almas pássaros. Isso mostra perfeitamente como a mente paranoia pega coisas banais do dia a dia e veste com roupas místicas e sobrenaturais. E aí entramos no ponto 4, a interpretação psicanalítica. Como Freud consegue organizar todo esse material maluco e desconexo? Chegou a hora de levantar a cortina e ver o que estava por trás dessa narrativa grandiosa do paciente. A grande pergunta para a gente refletir é: o que, de fato, quebrou as defesas de um cara tão certinho e moralista? A gente tem que ignorar essa fumaça toda de salvação do mundo e olhar para a motivação humana. Qual foi o anseio reprimido, aquele desejo tão inaceitável que fez a mente preferir estourar em 1000 pedaços até que admitiu o que estava sentindo? A conclusão do Freud é super direta. O colapso foi o resultado de uma erupção súbita de desejos homossexuais reprimidos, especificamente um desejo de se colocar numa posição passiva. Quando Schreber estava super estressado com a promoção no trabalho, as defesas dele caíram. Nisso, começou a surgir uma fantasia erótica com o Dr. Flechsig, um cara com quem ele já tinha um vínculo de dependência antigo. Só que a consciência super rígida do Schreber rejeitou isso com tanta violência que a mente quebrou. E aquele médico que ele admirava virou, na cabeça dele, o pior monstro imaginável. E aqui a gente entende a manobra genial de substituição que o inconsciente faz. O Dr. Flechsig foi o gatilho inicial, a pessoa real. Mas ceder aos encantos de outro homem era vergonhoso demais. A solução patológica? Elevar o alvo. O Flechsig foi lentamente trocado por Deus no delírio. Afinal de contas, submeter-se à vontade de Deus não é vergonha para ninguém, é devoção suprema. Com essa troca, o Schreber conseguiu aceitar o papel passivo que o delírio pedia e deu uma acalmada na guerra que acontecia na mente dele. Número 5. O complexo paterno. A psicanálise sempre ensina que esses padrões profundos não surgem do nada. As raízes costumam estar lá na infância, na dinâmica com a família. Vamos ver como isso se encaixa no caso. O Freud traz um conceito muito interessante aqui chamado decomposição paranoica. Sabe quando a gente sonha e o cérebro mistura um monte de gente numa pessoa só? Na paranoia, acontece o inverso. Emoções super intensas que a pessoa tem por um único parente são divididas em várias autoridades diferentes. Para trazer para o cotidiano, é como aquele funcionário que tem ódio do chefe, mas para não lidar com isso diretamente, ele divide a raiva dizendo que o problema é o RH, depois culpa a diretoria, os gerentes, tudo separado. No caso do Schreber, o médico Flechsig era um representante simbólico do irmão mais velho dele que tinha falecido. Já Deus e o Sol representavam a figura mais pesada de todas, o próprio pai do paciente. Nessa tabela, a genialidade do Freud fica estampada. O Flechsig carrega aquela mistura de afeto e rivalidade típica de irmãos. Deus, com todas suas contradições, é o pai, aquela autoridade que você deve obedecer cegamente, mas que no fundo a criança quer se rebelar contra. E um detalhe incrível sobre os tais milagres divinos desajeitados no corpo do Schreber. Acontece que o pai dele, na vida real, era um famoso médico ortopedista que inventava aparelhos de correção postural bizarros para crianças. Faz todo sentido que as curas arbitrárias de Deus no delírio sejam apenas ecos distorcidos da prática médica do pai lá da infância, né? Chegando no nosso último tópico, o clímax da nossa revisão, o mecanismo da paranoia. Agora que a gente já destrinchou a história e o delírio, vamos dar nome aos bois e definir clinicamente como a mente constrói essa arquitetura toda. Primeiro de tudo, precisamos lembrar o que é o narcisismo na teoria freudiana.
É aquela fase do desenvolvimento que fica bem no meio do caminho entre o autoerotismo da primeira infância e o momento em que a criança começa a amar pessoas de fora. No estágio narcísico, o sujeito se apaixona pelo próprio ego e pelo próprio corpo. O Freud propõe que a paranoia acontece justamente quando a mente não aguenta a pressão e regride de volta para esse estágio, pegando toda a sua energia emocional, a libido, e concentrando de volta exclusivamente em si mesmo. O segundo conceito, e que é o motor de tudo isso, é a projeção. A projeção é a máquina que pega aquela angústia gigantesca que está dentro da pessoa e joga para fora, transformando em monstros externos. É um mecanismo de defesa onde a mente, em vez de simplesmente esconder um sentimento inaceitável, expulsa ele de forma violenta. Em vez de eu assumir que tenho raiva de alguém, eu começo a achar que as outras pessoas é que têm raiva de mim e estão me perseguindo. Vamos ver como isso se constrói passo a passo, como uma verdadeira gramática do delírio. Tudo começa no passo 1, com aquele desejo intolerável. Eu que sou homem, o amo. A consciência entra em pânico e pula para o passo 2, negando e invertendo a emoção. Não, eu não o amo. Na verdade, eu o odeio. Só que manter esse ódio o tempo todo gasta muita energia psíquica. É aí que o passo 3 entra em cena usando a projeção. Não sou eu que o odeio. A verdade é que ele me odeia e está me perseguindo. Pronto, aquele amor interno proibido foi invertido, jogado para fora e virou a certeza absoluta de uma ameaça. Trazendo isso para o nosso dia a dia, para ficar bem claro, imagina a seguinte situação. Você está no trabalho e, lá no fundo, morre de inveja ou raiva de um colega. Mas admitir isso pega mal para sua própria autoimagem, né? Então a sua mente acha uma saída mais confortável. Você começa a se convencer de que é o seu colega que é falso, que ele está tramando contra você pelas costas e tentando puxar o seu tapete. Ou seja, a sua raiva foi projetada no outro. E agora você tem uma desculpa perfeita para ser hostil com ele, se sentindo a vítima da história. E, para finalizar nossa revisão, a gente deixa essa pulga atrás da orelha. Será que essas loucuras extremas não nos ensinam, na verdade, sobre como nós mesmos funcionamos todos os dias? A grande sacada do Freud nesse texto é mostrar que a psicose grave não usa nada de alienígena. Ela só pega os mecanismos normais de defesa que a gente usa, como a negação e a projeção, e aumenta o volume no máximo. Entender a mente do juiz Schreber é ganhar uma lente de aumento para enxergar os malabarismos que a nossa própria mente faz toda hora para proteger o nosso ego. Esperamos que este material reforce bastante os estudos de vocês sobre esse texto clássico. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima!